Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo. As noivas vivem um período de TPN, tensão pré-nupcial excessivo até o dia do casamento. Isso porque os casamentos atuais hoje se tornaram grandes eventos, cheios de expectativa e trazem muita ansiedade aos noivos envolvidos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Hoje, no nosso bate-papo, nós preparamos para vocês um tema para falar sobre a ansiedade e sobre o estresse antes desse grande dia. E para bater esse papo conosco, convidamos aqui hoje a psicóloga Isabela Feitosa e a nutricionista Lorena Martins. Meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje conosco para dividirem um pouco do conhecimento de vocês e também tirar a dúvida das nossas noivas, dos nossos noivos. Eu queria agradecer o convite, Nária. Eu fiquei muito contente, acho que é um tema que é muito legal a gente discutir, conversar, né? Falar de ansiedade e de estresse no momento que a gente está passando agora, né? É essencial e fundamental e eu me sinto muito grata de estar aqui hoje com vocês. Também agradeço o convite e é um tema também que eu gosto bastante de falar, porque a ansiedade ela tem a sua influência nos nossos hábitos alimentares. Então, acredito que vai ser um bate-papo bem legal e que nós vamos poder ajudar muito as nossas noivinhas, os nossos noivos. Meninas, como lidar com as mudanças decorridas do momento em que nós estamos vivendo? Por exemplo, a mudança de data de alguns casamentos, alguns cancelamentos, adaptações que não estavam previstas. Como lidar com essa situação? Nária, primeiro de tudo, né? Todo movimento que ele é inesperado, ele vai gerar um desconforto. Né? O que é o estresse? O estresse é um processo, né, fisiológico que a gente passa para lidar com as mudanças, né, da vida, para a gente se adaptar a esses momentos que são inesperados. Então, assim, primeiro de tudo, né, que eu observe que é importante, né, a gente começar a lidar com esses momentos que são, né, que acontecem de repente na nossa vida. Primeiro, a gente não detém o controle de todos esses imprevistos. Então, primeiro de tudo, Nária, a gente precisa iniciar o nosso processo de aceitação, né? Então, iniciar o processo de aceitação, né? daquela nova realidade, dessa nova possibilidade. Então, estar aberto e se permitir a vivenciar outras possibilidades. Então, por exemplo, quando a gente passa, né, por esse momento de ruptura do nosso ideal, do nosso desejo, né, casamento hoje para muitas pessoas representa, né, um desejo de uma vida, um sonho, né? Então, assim, essa pessoa, né, esse casal, essa noiva, esse noivo, eles estão passando por um momento de luto, um momento de perda do seu ideal. Então, é necessário viver esse luto, né? Não tem como passar pelo luto sem vivenciá-lo, né? Vai demorar o tempo que for preciso. Mas, acima de tudo, eu também preciso iniciar o meu processo de aceitação, né? Que realidade agora que está se colocando na minha frente? Quais são as minhas possibilidades, né? Sempre a gente tentar não cristalizar. Eu sei que é um pouco difícil agora, né, inicialmente ouvir essa fala, mas eu tenho um ideal e o que eu posso pegar do meu ideal, do meu sonho, do meu desejo e adaptar a minha nova realidade, né? Um pouco antes a gente estava conversando sobre a identidade, né, do noivo e da noiva, né, no casamento. Então, o que eu posso exprimir da minha identidade, né, enquanto casal, nessa minha nova realidade? Então, uma palavra que é muito boa também, que traz um sentido muito bacana, é o ressignificar. E o que é isso, gente? É dar novo sentido. Então, quando eu tenho um sentido, que é o meu ideal, era o que eu queria, a minha grande festa, isso era o sentido que eu tinha do meu casamento ideal. Mas que novo sentido, que novo significado eu posso dar? Então, primeiro de tudo é se permitir a essas novas possibilidades, aceitar que é uma situação nova que está se colocando, né? A gente viveu um momento agora de pandemia, né? Ninguém esperava por isso, foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Então não tem como a gente controlar isso. Mas o que a gente pode fazer, né, para se adaptar a essa nova realidade? Então, primeiramente é estar aberto,
as possibilidades, né, que a gente pode ter. E aí, pra mim, essas são as duas dicas principais, né? Vivencie esse período de luto, porque ele é importante, você precisa lidar com todos os sentimentos que isso vai lhe provocar, às vezes frustração, às vezes irritabilidade, então vivencia isso, mas também iniciar esse processo de aceitação é muito importante, né? Se abrir para as novas possibilidades. Meninas, para aquela noiva que tá percebendo que tá mais estressada, tá ansiosa, o que ela pode fazer para gerenciar essas emoções em todos os sentidos? Olha, tem acho que uma dica que todo mundo já ouviu e que mesmo que tenha sido muito falada, ela continua sendo muito importante, né? Primeiro, para a gente gerenciar as nossas emoções, quando a gente pensa em estresse e ansiedade, Nária, primeiro de tudo, a gente precisa sentir. Se permitir sentir, gente. Não tem como eu lidar com as minhas emoções, eu lidar com as reações que esse estresse causa em mim, se eu não me permitir sentir. Porque eu preciso entender como é que o estresse se manifesta em mim, preciso entender como é que é a minha ansiedade. Eu tenho ali, né, alguns sintomas que podem aparecer em todo mundo, por exemplo, pensamentos acelerados, né, pensamentos negativos na área. Então, uma noiva que está mais ansiosa, você já deve ter ouvido isso, com certeza, né? A gente ouve bastante, todos os dias, a gente é meio que psicóloga um pouquinho das Acaba nossas ouvindo clientes, muito, sim. né? Então, provavelmente você ouviu de alguma noiva que tá mais ansiosa, que vai dar tudo errado, não, isso daqui não vai dar certo, ela traz pensamentos mais negativos. Então, quando a gente tá num estado de ansiedade, num estado de estresse mais alto, os pensamentos negativos, eles são muito comuns. Então, como que eu posso, né, gerenciar isso? Primeiro de tudo, eu preciso, mais uma vez, aceitar que aquilo está acontecendo comigo. Não tem como eu mudar ou eu modificar algo se eu não aceito que aquilo existe. Então, eu preciso olhar para como que o estresse está, né, agindo em mim, o que está me causando estresse, isso é fundamental. Eu preciso entender o que me causa estresse e ansiedade, gente. E a dica, né, que eu falei que todo mundo já ouviu gente, a gente tem uma rotina que ela às vezes é muito puxada. E pensando nessa noiva, nesse casal, nesses noivos que passaram por toda essa mudança, que aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, eu preciso inserir na minha rotina atividades que me ajudam a restabelecer o meu equilíbrio. Então, às vezes você tá ali, passa o dia inteiro envolvido com atividades ali, né, do planejamento, que às vezes pode ser muito desgastante, por exemplo, lidar com os convidados pode ser muito desgastante, então eu preciso inserir na minha rotina atividades que promovem o meu reequilíbrio, né, emocional e físico também. Respirar, gente. Tá bem aqui na gente, né, que a gente tá o tempo todo respirando, mas às vezes a gente não tá consciente dessa respiração. Então tem uma técnica que se chama, de forma mais simplificada, né, a técnica dos 5, 2 e 4, não, e 6, perdão. E aí é mais ou menos assim, eu vou respirar contando até 5, né, respirar pelo nariz, vou segurar a minha respiração contando até 2 e vou soltar a minha respiração pela boca contando até 6. Isso faz o que dentro de mim? Isso ajuda eu a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso também ajuda eu regular, né, todo o processo de ansiedade que acontece aqui em mim. Parece algo tão simples, porque de fato né? É respirar, gente. Isso regula as nossas emoções, isso faz com que eu dê uma pausa, né? Com que eu pare, com que eu me torne mais consciente de mim mesma naquele momento, né? E exercitar esse exercício que é tão simples, essa técnica que é tão simples, já vai fazer um diferencial enorme. Então insira, né, na sua rotina hoje essa técnica de respiração, insira também, né, as atividades que te faziam bem, né? Por que a gente se estressa? Por que a gente fica mais ansioso, né? Entre N motivos, né, pessoais, podem ser aí da história de vida, do contexto de vida de cada um, mas é principalmente quando eu reduzo as minhas fontes de bem-estar. Se eu tô ali, né, sempre em estímulos que elevam muito o meu estresse e eu não tenho nenhuma prática ou nenhum momento que eu reduzo esse estresse, provavelmente eu vou continuar muito ansioso e muito estressado. Então respirem, façam esse exercício, né, e depois contem pra gente como foi pra vocês,
né? E pensa aí numa atividade, em algo que eleva o teu bem-estar. Então isso, gente, vai ser fundamental, né? Principalmente quando a gente pensa, né, nessas mudanças, nessas novas adaptações. Então é importante que você tenha esse momento para você. O que essas emoções podem afetar no hábito alimentar e no estilo de vida dessas clientes? Então, como a Isabela falou, a gente precisa ressignificar, né? Entender as nossas emoções é o primeiro passo, é o autoconhecimento. Então, entender aquilo que está me gerando estresse, está causando essa ansiedade, e aí nós vamos linkar com o nosso estilo de vida. O primeiro ponto que eu queria destacar, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E por conta dessa pandemia, essa data comemorativa desse casal, desses noivos, ela precisou ser adiada. Então aí veio essa quebra, essa ruptura. Então as emoções já estão ali postas, né, afloradas, e muitas vezes vem numa forma de frustração, de medo, da ansiedade. Os nossos níveis de estresse, eles estão mais elevados. Então, o que isso tem a ver com o meu estilo de vida? E é uma relação totalmente direta. Porque quando nós estamos ansiosos, estressados, se a gente não tem essas práticas que a Isabela comentou, de me trazer o bem-estar, eu posso acabar tendo os alimentos, a comida como uma fuga. Então, não necessariamente eu estou comendo para me nutrir o meu organismo, mas também nutrindo as minhas emoções, e que de uma outra forma eu posso trazer essa nutrição, a não ser o alimento como fuga. Então, o ponto principal que eu queria destacar? O peso, que é uma preocupação, né, principalmente das noivas, de aumentar o peso ou então reduzir o peso, estou perdendo peso por questões de ansiedade. Cada corpo, cada organismo reage de uma forma. Nós não somos uma receita pronta, né? Sim. Cada indivíduo tem a sua forma de reagir ao estresse, à ansiedade, à tristeza, ao medo. Então, o primeiro passo é entender que o peso, ele não é o único indicativo de saúde. Então, o que é ser saudável? O que é ter saúde? É quando a gente tem um equilíbrio nas áreas biológicas, psicológicas e sociais. Então, só pelo fato de nós estarmos numa pandemia, nós já não estamos no nosso completo bem-estar. Por quê? Estamos correndo um risco biológico por conta de um vírus que a gente não conhece ainda o tratamento, a cura. O nosso social, ele está afetado porque nós fomos submetidos de uma forma até brusca ao isolamento social, a nos distanciar das pessoas que a gente ama, que a gente tem o convívio diário devido a essa proteção, as medidas de proteção, e tudo isso influenciando no nosso psicológico. Então, o peso, eu estar dentro do meu peso, não significa unicamente que eu estou saudável. Então, o que o hábito alimentar, o estilo de vida tem a ver com esse nível elevado de estresse, de ansiedade? Quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções e com o nosso comportamento alimentar. Então, por onde começar, né? Começar pelo básico, por uma alimentação saudável básica, o planejamento. A alimentação saudável não é só eu ter alimentos saudáveis na minha rotina, mas o próprio planejamento, ele está envolvido. A forma, o preparo desses alimentos, como eu lido como eu faço um link das minhas emoções com esses alimentos. E o momento não é de restrições. Como nós estamos falando de um evento em especial para o casal, que ele foi adiado para um médio a longo prazo, né? O momento não é de restrição severa, de a gente promover o culto a restrições alimentares severas. A gente tem que trabalhar pensando no médio e longo prazo, na sua saúde. Então, as práticas restritivas podem funcionar agora, nesse momento, mas a médio e longo prazo, o seu corpo ele pode trazer esse efeito rebote e você ou
ganhar esse peso, em específico a gente falando do ganho de peso, da mudança, né? Ele pode responder de uma outra forma, lá próximo à data do seu grande evento, do grande dia, né? Do que nós estamos falando. Então é a gente tomar cuidado com essas questões da moda. Às vezes o desespero faz com que a gente procure estratégias mais rápidas. E a minha principal dica é essa, focar na sua saúde, nessas 3 áreas de uma forma integral. Então, focar na sua saúde, no seu bem-estar físico, no seu bem-estar psicológico e não utilizando o peso como um único indicador de saúde. E como melhorar o meu estilo de vida? Através de uma prática de atividade física. Tudo isso envolve, não está voltado à alimentação específica, mas também é uma prática que vai te trazer o bem-estar, como a Isabela já comentou, e também vai te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável. Por onde a gente pode começar, por exemplo, os cuidados com essa alimentação? Eu costumo dizer que o básico funciona. Às vezes a gente mentaliza, imagina, idealiza que para se ter uma rotina saudável, eu preciso de uma alimentação cara, de alimentos caros. É porque eu vi na internet algo que fez essa alusão e que aquilo não é para mim. Mas se você olhar com consciência para a sua rotina, você já está praticando um estilo de vida mais saudável. Porque começar é você observar o que você tem em casa, os alimentos que você gosta, os alimentos que você não tem o hábito de consumir, os alimentos, frutas, verduras e legumes, o que eu posso inserir na minha rotina. O planejamento por si só ele é muito importante, então não é só eu aumentar o meu consumo de frutas, verduras, legumes, os alimentos integrais, aumentar o meu consumo de água, mas se eu não tenho um planejamento para isso, né? Então faz muito, a base, a minha dica inicial é esse básico, iniciar mesmo com o planejamento. Como se planejar para você ter uma alimentação, o que eu preciso para eu ter os alimentos saudáveis ali, na minha rotina, fáceis, não é nada complicado, né? Às vezes eu como nutricionista, a gente tem o rótulo de que alimentação saudável é caro, dieta é caro, vai tirar tudo que eu gosto. E eu particularmente não partilho dessas teses, né? Eu sou a favor do prático, daquilo que você tem, que você gosta. Restrições severas também não funcionam a médio e longo prazo, podem funcionar a curto prazo. Então é aquilo de você se autoconhecer, o casal, né? Seguirem juntos nesse propósito, né? Um apoiando o outro, um motivando o outro, um motivando o outro e que vão chegar num objetivo comum, que eles já estão se preparando para de fato o momento que eles vão virarem um só. Lorena, só complementando, né, a tua fala, enquanto a Lorena estava falando aqui, eu estava, né, me recordando de algo que é muito importante a gente saber também. Quando a gente está, né, com o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta o nosso desejo por alimentos, né, que contém mais carboidrato, que contém mais açúcar. E tudo isso, né, é um ciclo, né? Eu estou mais estressada, eu tenho mais vontade de comer açúcar, eu tenho mais vontade de comer algo com mais carboidrato, e isso também aumenta o quê? O meu estresse e a minha ansiedade, gente. Então esse é um ciclo. Então eu preciso também olhar, quando a gente fala, né, quando a Lorena falou de comer emocional, gente, comer, né, hoje a gente fala que comer é uma estratégia de enfrentamento do estresse, mas vejam bem que vocês vão entender, é uma fuga. Naquele momento, comer te dá prazer, né? Eleva o teu bem-estar naquele momento. Só que depois esse prazer ele é momentâneo. E vejam bem, essa pessoa ela comeu para se sentir melhor, mas ela não olhou para suas emoções. Ela não sabe porque ela tá com vontade de comer chocolate. Ela não sabe. Por isso que quando a Lorena fala do autoconhecimento, gente, o quanto que ele é importante, não só
sabe, não só no nível emocional, no nível psicológico, que também mas em todos os níveis que a Lorena falou agora pra gente, né, mostrou. Quando eu me conheço, quando eu sei o que me estressa, quando eu sei quando eu estou estressado, né, quando eu sei quando algo está me afetando, eu vou entender que naquele momento, né, eu tô com vontade de comer chocolate, comer um brigadeiro, tô com vontade de comer brigadeiro porque hoje o dia foi um pouco mais estressante. Comer uma coxinha. Uma coxinha. Então, assim, é importante eu ter essa consciência, mas também, principalmente, é importante eu entender que essa não pode ser a minha única, né? O meu único modo de lidar com essas minhas emoções. E essa questão do se permitir é super normal do momento que a gente está passando. Eu tenho uma vontade, mas o meu autoconhecimento, eu entendo o porquê eu estou com aquela vontade e eu vou atender aquele desejo, aquela fome emocional. É diferente de quando eu já estou com a fome física, que é aquela que o nosso corpo realmente precisa do nutriente. Então, se você passa um tempo maior sem comer, é natural que quando você vá se alimentar, você vai comer uma porção maior, porque realmente o seu corpo está pedindo. É a fome física que a gente chama. E a fome emocional é aquela fome do desejo. Comida é afeto. Comida é um afago na alma. Então essa ligação dos alimentos mais palatáveis, dos alimentos que contêm um pouco mais de carboidratos, doces em específico, é bem recorrente, isso realmente acontece. E o grande segredo para você, dentro dessa sua rotina saudável, é você se permitir, se conhecer e se permitir e não se culpar. E aí a gente faz um link com toda a nossa conversa de hoje, que é o ressignificar, eu entender o que está acontecendo, viver o presente, o aqui e o agora, apesar do grande dia estar lá na frente, ele vai chegar, mas eu já estou me preparando a minha saúde física, a minha saúde mental, os meus hábitos alimentares de uma forma mais saudável a partir de agora. E viver um dia de cada vez focado nessa saúde de uma forma integral. Ótimo. E como controlar essa ansiedade, por exemplo, para ter uma noite tranquila antes do casamento? Eita! Olha, gente, vou dar, né, orientações aqui de um modo geral e depois eu vou especificar, né, para as noivas, principalmente, que podem ser as mais afetadas pela ansiedade, né, do pré-casamento. Primeiro, gente, para a vida, a gente precisa criar uma rotina pré-sono. O que é essa rotina, Nária? É assim, tem algumas orientações mais gerais, né, mas é algo mais ou menos assim. Pelo menos 30 minutos antes, né, de você dormir, não fica em tela, né? Em tela eu quero dizer assim, não fica em celular, não fica assistindo TV. Alguns, né, tem algumas recomendações que até dizem que não é nem legal você ter TV no quarto, né? Você ter aparelho eletrônico no quarto. Mas enfim, você precisa criar uma rotina. Eu geralmente, e respeitar o teu sono também. Então, geralmente eu sinto sono mais ou menos ali às 10 horas da noite. Então, sempre 30 minutos antes você já vai começando a se preparar. Então, tem uns óleos essenciais também, né? Lavanda, que é o mais comum, que você pode colocar no seu travesseiro, né? Ou você pode borrifar essências que te acalmem. Então, é fazer todo um preparo da tua rotina antes do sono, né? A gente chama isso, né? Alguns profissionais chamam também de higiene do sono, né? Então, naquele momento, eu vou me permitir não entrar mais em contato, né? Então, muitas das vezes é sair do celular, porque deve estar ali acontecendo muita coisa, os grupos da família, o grupo que você tem ali com as tuas madrinhas, né, com o grupo que tem, né, com a Nária, cerimonialista, né, então de repente ficar off mesmo, gente. Então antes, pelo menos ali 30 minutos antes de dormir, né, fica off mesmo, sai da tela. Se for necessário, usa essa dica das essências, né, de deixar o teu espaço, né, mais aconchegante, mais confortável. E também, gente, tem um relaxamento que depois pesquisem aí, que se chama relaxamento de Jacobson. Ele é um relaxamento integral que você vai, né, relaxar todo o teu corpo, né, junto com a tua respiração. E eu vou te dizer, gente, que eu pratico isso, né, na minha rotina. E assim, você inicia o processo, né, desse relaxamento de Jacobson, às vezes você nem termina, que você já dormiu. Então
Então pesquisem relaxamento de Jacobson, né? A gente vai relaxar todo o nosso músculo, de todo o nosso corpo, me tornando consciente do meu aqui e agora. Uma dica também para ansiedade que vai servir, né, para todo mundo, é que muita gente acha que quando tá ansioso eu tenho que começar a controlar aqui os meus pensamentos, né, as minhas preocupações. Não, a ansiedade começa no corpo, gente. Então, para você partir para a segunda etapa, que é controlar os teus pensamentos, você precisa controlar o teu corpo. Então, quando eu faço um relaxamento, quando eu utilizo a minha técnica de respiração, né, que eu ensinei aqui mais cedo, eu tô, né, criando um equilíbrio no meu organismo, e aí eu consigo partir, né, para o controle dos meus pensamentos, que é possível. Então, gente, é criar uma rotina do sono, criar um hábito ali, né? No dia antes do casamento, você noiva, você noivo, né? Se respeitem. Eu sugiro que fiquem off, né? Se possível, até antes dos 30 minutos, antes do horário que você dorme, mas assim, se respeita, dá uma, né, realmente ali, fica curtindo o teu momento. Se precisar, usa uma essência ali que vai te acalmar, né? Luz baixa. Então, assim, é criar aquele ambiente para que ele fique aconchegante, né? Para acolher o teu sono. Em relação à alimentação, a receita que os nossos avós, nossos pais sempre nos ensinaram, que os chazinhos calmantes, então o chá de camomila, erva cidreira, capim santo, eles já são até aromáticos. Aliado a todas as dicas que a Isabela já passou, com certeza esse momento do sono, um dia antes, 2, uma semana e todos os dias, é uma dica que pode ser diária, não necessariamente só para a chegada do grande dia, vai fazer muita diferença na sua saúde. E sem contar que uma noite de sono mal dormida, ela influencia de como a minha pele vai estar no outro dia, né? Vai requerer um pouco mais de maquiagem, né? Então, dormir bem é super essencial, né, meninas? Sim, muito importante. E vamos aqui mais uma pergunta. Eu tenho recebido, meninas, muitos relatos de clientes, de noivas que estão até lidando bem com essa situação da mudança de data do casamento. Porém, há uma cobrança muito grande dos convidados, de madrinhas, querendo que ela já agilize logo essa data para que elas possam se preparar, possam comprar passagem, possam ver vestido. E assim, isso tem deixado essas noivas assim muito frustradas com essa cobrança das pessoas. Como lidar com tudo isso? Então, Nária, é um momento que ele é muito delicado, né? Me coloco agora no lugar dessas noivas que estão passando por isso, né? Já tem aí uma autocobrança, né, também, ainda tem que lidar com a cobrança, né, dos outros, né? Então, assim, acho que uma dica que é muito importante, que eu já venho falando um pouquinho aqui também, é que a gente não consegue controlar tudo, né? Então isso é importante a gente ter essa dimensão, essa noção de que eu não consigo controlar tudo e que muitas coisas influenciam na escolha dessa nova data, né? Então eu tenho visto que muitos casais, né, têm utilizado como estratégia fazer algum momento online com os convidados, né, para explicar, para conversar com todo mundo, para que essas pessoas também se sintam mais próximas. Então é muito importante você conseguir se comunicar com seus convidados, né? Falar um pouquinho das tuas emoções, entender como que aquilo, né, entender essa frustração, entender essa cobrança, essa ansiedade e comunicar isso, gente, né? Comunicar, olha, tô me sentindo pressionada, né? Eu preciso mais de tempo, né? É falar, gente, é comunicar, falar sobre como você tá se sentindo. Então eu tenho visto, né, como eu já falei, muitos casais utilizando essa estratégia de fazer um texto, né, falando do que aconteceu, por que optou por adiar, né, ou optou por mudar o formato, ou, né, como a gente conversava anteriormente, Nária, muitos optaram por fazer o casamento civil agora, né, e inclusive uma colega nossa que também foi sua noiva, né, ela optou por fazer o civil e tinha uma transmissão online, né, para aqueles convidados, né, para que não puderam estar ali presentes, mas ela vai fazer o momento dela depois. Então, gente, comunicação, né,
falem como vocês estão se sentindo. Isso ajuda muito a reduzir essa ansiedade que é sua e a ansiedade do seu convidado. Você não tem controle sobre a ansiedade do seu convidado. Isso é importante você, né, entender. A gente não tem como controlar a ansiedade do outro, a gente controla a nossa. Então, se comunique, né? Promova esses momentos, esses espaços. Hoje a gente tem aí várias ferramentas, né, tecnológicas que a gente pode estar com vários grupos de pessoas, né, várias pessoas ao mesmo tempo. Então, promova esses espaços que aproximem também as pessoas, que elas possam compreender mais vocês. Então, a dica de ouro é: se comuniquem e tenham em mente que a gente não controla tudo. Eu não tenho responsabilidade pela ansiedade desse convidado. A gente tem que entender isso, o que é a minha responsabilidade e o que é a responsabilidade do outro. Verdade. E você, convidado, tenha paciência. Se você foi convidado para um casamento, que foi mudado a data, não cobre tanto da noiva que ela tem uma nova data. Espere ela te mandar. Muitas vezes não adianta a gente marcar para agora se não tem um retorno de uma volta. Então, transmita seu carinho, mande uma mensagem, vê se ela precisa de alguma coisa. Não cobre tanto das nossas noivas, tá bom? Meninas, muito obrigado por vocês dividirem um pouquinho do conhecimento de vocês aqui no nosso bate-papo. Nária, foi um prazer estar aqui, né, na presença de todos, né, de todos vocês aqui. Eu agradeço muito e aqui dentro de mim, né, reverbera muito gratidão, né, e eu me sinto muito grata por ter vivido esse momento com vocês. Também agradeço o convite, a participação com a minha colega querida Isabela. E eu quero dizer para o público que está nos assistindo, sejam os noivos, os convidados, é isso, tenham empatia com esse casal, né? Em todos os aspectos. E que é um casal que já está sofrendo por essa alteração de data, é um casal que vai precisar ressignificar muitas coisas. Sim. Então tenham empatia em todas as questões relacionadas ao evento, à vida deles, às mensagens que você vai transmitir para eles. E eu desejo a todos que estão assistindo que aproveitem bem essa temática que nós discutimos, que se identifiquem com isso e que tenham um grande dia. Muito obrigada, meninas. E olha, gente, eu vou deixar aqui o Instagram das meninas, se vocês quiserem depois bater um papo com elas, seguir elas no Instagram, às vezes até marcar uma consulta com elas, eu vou deixar aqui embaixo para vocês procurarem. E muito obrigada, e eu espero vocês no nosso próximo bate-papo.